Eu diria que assim, se o time ganha a Liga dos Campeões, o time ganha a La Liga, o time perde um jogo na temporada em 90 minutos, esse time não precisa de mais nada, né? Se o Real Madrid na próxima temporada fizer a mesma coisa que ele fez esse ano, ele não precisa de mais nada. Se nos próximos 100 anos ele fizer o que ele fez esse ano, ele não precisa de mais nada, porque talvez ele não ganhe, porque teve jogos acirrados, né? Um foi nos pênaltis, um foi virando aos 45 do segundo tempo, e o outro foi depois de sofrer por 70 minutos, mas o normal é que ele ganhe muitas vezes. A questão é que justamente para esses jogos acirrados, para você ganhar com um pouco mais de margem, os melhores jogadores podem te ajudar. Então, quando você tem Vinícius, Rodrigo, Rossello como as três principais opções de ataque, mais o Brahim e tal, e você passa a ter Vinícius e Mbappé, e aí depois Rodrigo, e aí depois os outros, e aí depois Endrick, você sobe o nível para diminuir a margem de erro. Então, o jogo contra o City, que precisou ir para os pênaltis, se você tem um cara como o Mbappé, talvez não precise. O jogo contra o Leipzig, que aos 47 do segundo tempo, o Dani Olmo colocou uma bola na trave, com o Mbappé talvez já esteja 3-1, não precise. Contra o Dortmund, talvez ele tire um coelho da cartola no primeiro tempo e faça um gol e não precise sofrer com as chegadas do ADM como foi. Então, a questão do Mbappé, para sair do o que realmente ficou, o timing para ele ficou muito ruim, né? Porque eu tive em qual jogo do Real Madrid? Eu, eu tive em algum momento do Real Madrid recentemente que só Contra o Dortmund, contra o aquela final da Dortmund. Champions, não? Então, mas não foi, enfim, em algum momento dessa temporada, só se escutava gritos de P Mbappé, P Mbappé, P Mbappé. Essa era a torcida do Real Madrid comemorando e vibrando com os seus e xingando o Mbappé. Assim que ele foi eliminado. Assim que o Paris Saint-Germain foi eliminado do Dortmund, eu não tive, né? Eu vi muitos vídeos de redes sociais, Arthur e Tati estavam na cobertura do Real Madrid e Bayern de Munique, que foi um dia depois, e era a torcida do Real Madrid insultando e comemorando a eliminação do Mbappé, 24 horas depois dele ser eliminado, e com o claro acerto já com o Real Madrid, porque ele já tinha dito que saía. Então ele vai ter que reconstruir isso que ele perdeu em 2022, mas eu acho que a chegada dele dentro de campo faz com que o time ganhe margem de erro. A margem de erro que foi tão curta esse ano e ainda assim deu certo, a tendência, se tudo funcionar muito bem, é que no ano que vem o Real Madrid sofra menos com um jogador que vai fazer 50 gols nessa temporada, que vai te dar quase 50 gols de novo, mais toda essa engrenagem que já está funcionando. Tati, o Real É, Madrid precisa do Mbappé? o Real Madrid quer o Mbappé, né. É uma decisão do Real Madrid, repito, lá de 2017, o Real Madrid quer o Mbappé. Como o Mbappé até agora não achou que fosse o momento do Real Madrid, o Real Madrid foi esperando por ele. É uma história inédita, tá. Geralmente, se tem uma frase famosa aqui em Madrid que diz que o trem do Real Madrid só passa uma vez. E para o Mbappé passaram 3 vezes. E na terceira parece que finalmente ele vai aceitar entrar no trem do Real Madrid, né. Porque ele não aceitou em 2017, não aceitou em 2022 e agora em 2024 sim. E por que que ele aceita em 2024? Porque ele se deu conta agora de que, para ele poder dar o salto na carreira que ele quer, ele precisa estar em um clube que a alavanque, né, não só dentro, mas fora de campo, a marca dele, o futebol dele. A gente vive falando aqui que o Mbappé tem não sei quantos gols na temporada. Ok, quantos em Champions, né? A gente vai colocando na conta isso, porque no final das contas, fazer gol na La Liga hoje talvez não tenha o mesmo peso que há 3 anos atrás, mas ainda assim tem um peso maior. A gente, por exemplo, não pergunta do Harry Kane quantos na Bundesliga, porque na Bundesliga tem um peso maior. Na Premier tem um peso maior. Então, eu acho que a ideia dele de subir degraus na carreira, se a gente for olhar pela perspectiva do Mbappé, da decisão de, como a Clara falava, de carreira, é ok. O ponto é que ele deixou o trem passar tantas vezes e de formas que a torcida do Real Madrid, eu sempre disse, lá em 2022 o Mbappé era unanimidade para o torcedor do Real Madrid. Não tinha um torcedor do Real Madrid que dizia que não queria o Mbappé, todos queriam o Mbappé. Ele veio jogar com o PSG aqui, oitavas de final em 2022, que o Real Madrid remonta com aqueles 3 gols do Benzema. Antes do jogo começar, a torcida aplaudiu o Mbappé, cantou o nome do Mbappé, e ele estava no rival. E aí, ele decide naquele ano renovar com o PSG. Então, o encantamento quebrou. E além disso tudo, o Real Madrid conseguiu construir um time super competitivo e que continuou ganhando. E que não precisa da figura dele hoje para ganhar. É o que o Marcelo falou. Ok, ele te dá mais garantias? Te dá, mas o Real Madrid
desde 2017 até 2024, ganhou 3 Champions. O Mbappé não conseguiu ganhar nenhuma nessa trajetória. O Eduardo Camavinga, jovem francês de 21 anos, que está no elenco do Real Madrid, já conquistou 2 Champions e ganhou todos os títulos possíveis com o Real Madrid. O Mbappé decidiu que ele não queria fazer isso em 2017 e que ele não queria fazer isso em 2022. Agora ele quer em 2024. A gente está falando de um clube, o Real Madrid, que tem como característica trazer para o Real Madrid e fazer grandes apostas em grandes jogadores. O Real Madrid identificou em 2017 que o Mbappé ia ser um grande jogador e queria desde então contratá-lo. Não conseguiu? Não conseguiu e agora talvez consiga. Só que agora ele chega em outro Real Madrid. Diferente do de 2017, porque ele podia ter começado a temporada que o Vinícius chega no Real Madrid como titular na posição dele depois da saída do Cristiano. Esse era o plano do Real Madrid. Ele não quis vir. Em 2022, ele poderia ter chegado para ocupar a posição dele. Ele não quis vir. Então agora ele vai ter que se adaptar ao novo Real Madrid, porque ele chega num vestiário que todo mundo já tem uma Champions, que talvez alguém tenha mais, vários tenham bolas de ouro, e que o time já mostrou que ganha e ganhou sem ele. Agora ele vai ter que mostrar que com ele o time não só vai continuar ganhando, como vai ter que subir de patamar.